Boa tarde às minhas colegas vereadores, aos meus colegas, a todos que nos assistem. Uma tarde excelente, muito boa para todo mundo, porque é uma tarde de muita felicidade. É aquela coisa, né? O povo brasileiro tem poucos momentos de felicidade e esse é um deles. Um grande dia. Depois de décadas de atraso, um algoz do povo brasileiro, o ex-presidente Bolsonaro finalmente está no banco dos réus. O mesmo ex-presidente que comandou um processo de genocídio nesse país. O mesmo cara que escondeu a própria carteirinha de vacinação e orientou seus apoiadores a não se vacinarem contra a Covid. O cara que comprovadamente liderou um esquema para vender joias pertencentes à União. O mesmo cara que fez piada, que deu risada de pessoas passando mal com falta de ar na pandemia. Esse cara que falou que preferia ter um filho morto a um filho gay. Essa figura que há décadas tem cometido crimes, o cara que acobertou não, que louvou torturadores da ditadura militar, que homenageava a Ustra, um dos piores torturadores da história desse país, que torturou mulher, criança, matou, violentou sexualmente. General Ustra foi homenageado por Bolsonaro. Finalmente, a gente está tendo esse cara no banco dos réus com décadas de atraso. Agora, é muito importante que a gente consiga, de fato, ter a punição a todos que participaram da tentativa de golpe no 8 de janeiro. Porque não foram só aqueles lá que estavam presencialmente naquela depredação que foi feita. Também teve o agronegócio que financiou com dinheiro, com equipamentos, com transporte. Esses que até o momento estão sendo poupados. Eu espero que não sejam e que respondam também criminalmente. Todos os generais, todos os militares envolvidos, muitos que estão no governo hoje, também têm que ser punidos. Nenhum deles tem que conseguir passar sem algum tipo de punição. Espero muito. Agora, todo esse processo está muito curioso porque aqui aparece, né, finalmente, uma parte dos vereadores, defensores do Bolsonaro aqui nessa Câmara de São Paulo, descobriram um fato que a gente sabe há muitas décadas. A justiça brasileira pode ser autoritária, mas a gente diz isso há muito tempo. Mas não é autoritária simplesmente contra esse pessoal golpista, não. A nossa justiça não tem mecanismos suficientes para que as pessoas comprovem a sua própria inocência. Mas isso descobriram agora. Porque vocês só querem saber de quem defende golpe. Vocês sabiam que a cada 10 presos no Brasil, vereadora, 4 não passaram por julgamento? Mais de 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas presas nesse país, 40% ainda não foi julgado. Eu quero saber se vocês vão se preocupar com isso em algum momento. Acho que vocês não se preocupam. Isso que vocês estão agora descobrindo é o que as periferias sabem de muito tempo. Pergunta para qualquer pessoa, em qualquer periferia dessa cidade. Pergunta, a justiça ajuda mais o pobre ou ajuda mais o rico? Vocês vão ouvir uma resposta. A justiça tem 2 pesos e 2 medidas. Normalmente ajuda quem tem dinheiro. Agora, pela primeira vez na história, vocês estão descobrindo um pouquinho de como a justiça precisa ser melhorada nesse país. E, sinceramente, é uma vergonha. Repito isso, vou repetir. É uma vergonha a comparação, a punição que se faz aos golpistas do 8 de janeiro com as pessoas que lutaram contra a ditadura civil e militar brasileira. Se tiver ditadura judiciária, como vocês dizem aqui, a ditadura do STF, a ditadura militar, como vocês falam que existe, sei lá que vocês falam que existe uma ditadura no Brasil, se de fato existisse uma ditadura, vocês não estariam aqui falando tanta abobrinha, desculpa. A gente tem que falar as coisas do jeito que elas são. E eu não defendo ditadura nenhuma. Óbvio, todo mundo aqui defende a democracia. Ainda uma democracia incompleta, ainda uma democracia que tem que ser melhorada, ainda uma democracia que não é plena para todo mundo. Mas é ela que a gente tem que defender. O que nós queremos, o que eu, enquanto vereadora aqui dessa cidade, defendo, é que a nossa democracia tem que ser melhorada sim. Mas o que vocês tentam fazer é tirar o mínimo que a gente tem. O que se tentou fazer no 8 de janeiro foi reverter um resultado eleitoral, que é o mínimo que o povo tem, que é votar de 2 em 2 anos. O mínimo! Até isso vocês queriam tirar do povo. A capacidade de poder votar de 2 em 2 anos. E que isso ainda não é uma democracia plena. Ainda não é.
Espero que a gente chegue numa democracia real, com uma justiça que trate a população negra de uma forma justa, de uma forma digna, que tenha acesso à defesa. Todos esses aí julgados no processo do STF, da tentativa de golpe, tiveram direito a bons advogados. Todos tiveram direito a trazer o seu lado. Todos esses do dia 8 de janeiro tiveram direito a um bom processo de defesa. Coisa que não acontece para grande parte desse país. Coisa que não acontece com os 40% da população carcerária que hoje encontra-se presa sem ter passado por julgamento. Então esse é o debate que a gente tem que fazer aqui. Eu espero muito que a gente veja um mínimo de justiça nesse país. E que a gente consiga ter um futuro em que ninguém que perdeu a eleição tente tomar o governo de uma forma golpista. Repito, o ex-presidente Bolsonaro e muitos de seus apoiadores questionaram o processo eleitoral. Vou repetir as palavras ditas aqui. Estou concluindo, presidente. Todos aqui que tentaram colocar dúvidas sobre a ordem eleitoral deviam abrir mão do seu mandato. Porque só a eleição do Lula que foi errada, do Tarcísio não foi, a de quem dependeu, a de quem se elegeu vereador, deputado pelo PL não foi, só a do presidente. Todos que questionam deveriam abrir mão de seus mandatos. Que questionam o devido processo eleitoral, uma das mínimas conquistas democráticas que a gente tem nesse país, concordo, que é o processo eleitoral. Concordo, obrigada, João. Concluindo, vamos ver se eles vão fazer isso. Vereador João Ananias. Concluindo, vereador, eu vou concluir com uma última coisa. Eu não ia falar sobre isso, mas rapidamente, presidente, muito obrigada pela sua gentileza. Rapidamente, a vereadora Janaína Pascoal falou aqui um elemento que eu achei muito grave. Acho que ela já saiu. Ela disse que ela acha que não se tem direito ao aborto às mulheres que passam por uma situação que é fraude, que é uma situação de violência sexual, que é quando, no meio do ato sexual, um homem retira de forma escondida o preservativo. A gente teve uma decisão importante, que foi uma mulher que passou por esse processo, que é quando o homem retira a camisinha no meio do ato sem que a mulher perceba. Isso é fraude, isso é violência sexual, é óbvio que é violência sexual. Uma mulher que passou... Era estupro, sim. Uma mulher que passou por isso tem que ter direito ao aborto legal. É evidente. Eu achei que isso não fosse uma coisa a ser debatida. Fiquei surpresa com a posição da vereadora Janaína. Queria aqui reiterar que é óbvio que essa situação horrorosa de violência sexual, a mulher deve ter direito, sim, ao aborto legal, porque é óbvio que é violência sexual. Queria aqui referendar e elogiar a posição da justiça que deu direito ao aborto legal dessa mulher que passou por esse estupro.